Sétimo ano, estou de volta, nossa segunda parte, né, como eu havia falado no vídeo anterior, né? Responda as perguntas de acordo com o texto de ficção científica Admirável Mundo Novo, das páginas 36 e 37 do livro de língua portuguesa. Bom, eu fiz aqui um breve apanhado do que se trata o texto, vai até ajudar vocês a responder essas questões. O texto desta sessão, faz parte do primeiro capítulo do romance Admirável Mundo Novo. Trata-se do momento em que, assim como os alunos que seguem o diretor, nós, leitores, também somos convidados a entrar nesse estranho cenário que projeta a criação de um mundo novo. Nesta atividade, propomos uma investigação dos elementos da narrativa que apresenta um paradoxo entre as maravilhas tecnológicas que a humanidade pode produzir e os limites para a ação do ser humano em relação à ciência. Vamos lá, número 1. Lembrando, pessoal, nenhuma dessas respostas são respostas curtas, pequenas. Portanto, não economizem em escrever. Podem até fazer um texto para resposta de cada questão, tá ok? A narrativa se inicia com a descrição de um cenário, ao mesmo tempo deslumbrante e sinistro. Como ele é caracterizado? Como é esse cenário? Está falando logo no início do texto, né? Logo no início, primeiro parágrafo. As características do prédio, como é que ele é, quantos andares tem, como era o laboratório, frio, quente, né? Cilindros, microscópios, quantos cientistas tinha, certo? Quem chegou no laboratório para poder conhecer, né? É isso que eu quero saber. 2. O que ocorre no centro de incubação? O que acontece ali? Eu já expliquei o que acontece ali. Acontece algo, né? Que para a época era algo inovador, hoje em dia é algo muito comum, principalmente entre as mulheres que têm dificuldades para engravidar pelo método tradicional, né? Mas acontece mais alguma coisa ali, né? Esses seres humanos são seres humanos normais? Não, né? Esses seres humanos, eles são o quê? E o que vai acontecer? Esses seres humanos, cada um vai desempenhar um papel na sociedade, não é? Então, resposta. Essa resposta também não é pequenininha não, tá, gente? 3. No início da história, o narrador indica que há um único estado mundial, cujo lema é comunidade, identidade e estabilidade. Pelo que foi lido no trecho apresentado, como você imagina que a humanidade teria chegado a um único estado? E como poderia ser interpretado esse lema? Bom, esse número 3 é uma resposta pessoal, mas não vão viajar na maionese não, tá, pessoal? Vamos lá. Quando eu falo para vocês comunidade, identidade, estabilidade, vamos falar primeiro o que é uma comunidade. O que seria uma comunidade? Vou dar um exemplo para vocês. O bairro onde vocês moram é uma comunidade, certo? Pessoas moram nesse bairro e cada uma contribui para o bem-estar social daquele local. A escola é uma comunidade. São várias pessoas que trabalham juntas e cada uma desempenha um papel para o bem-estar de vocês, os alunos, professores. Ensinamos, né? O pessoal do apoio ajuda na limpeza, manter o prédio organizado, né? A coordenação ajuda na parte pedagógica, auxilia, a direção cuida da parte administrativa, certo? Então, comunidade. O que você pensa comunidade? Vamos lá. Identidade. Aí na comunidade, nessa questão aí do texto, comunidade. Se cada pessoa
Se foi ali criada 5 castas e cada casta desempenha um papel importante naquela sociedade, e já dei até a resposta sem querer. Identidade. Identidade. Cada um de vocês tem uma identidade, certo? Eu, professora Genimara, uma mulher, professora, pós-graduada, né? Filha de negro com branco, né? Aí considerada aí mulata, né? Mestiça, né? Então, essa é a minha identidade, né? A identidade, ela é considerada a individualidade e a semelhança de cada ser humano, né? E estabilidade. Alguém que tem uma vida estável é alguém que não tem muitos problemas na vida. E existem vários tipos de estabilidade. Estabilidade financeira, né? Que chegou num patamar de trabalho, assim, que você não precisa se preocupar com dinheiro, né? Estabilidade emocional, né? Você não tem grandes problemas emocionais, né? Que não é o nosso caso, porque nós somos jovens e jovens têm problemas emocionais. Estabilidade financeira, estabilidade profissional, existem vários tipos de estabilidade até na saúde também. Hoje em dia, nós, graças a Deus, mediante essa pandemia, nós mantivemos a nossa saúde estável, beleza? E nesse caso, em relação ao texto, não é diferente. O que seria uma estabilidade? Cada um desempenha um papel importante na sociedade, cada um foi predestinado para exercer uma determinada função, então cada um tem uma vida estável. Por exemplo, um não vai começar sendo policial e vai terminar sendo professor, ele vai ser policial o resto da vida, a não ser que ele seja um divergente, igual no filme, né? Pelo que foi lido no trecho apresentado, como você imagina que a humanidade teria chegado a um único estado? E como poderia ser interpretado esse lema? Vamos lá. Nesse caso de disseminação artificial, vários gêmeos idênticos, várias pessoas com as mesmas características, tanto na maneira física, tanto na maneira de pensar, quanto na maneira de falar. Então, esse estado aí não seria um certo conformismo? Perda de personalidade, de individualidade de cada ser humano? O que vocês acham? Vão pensando aí nessa resposta. É uma resposta pessoal, mas não viagem. Peguem essas dicas aí que eu falei e construam a resposta de vocês. Não é uma resposta pequena, tá, pessoal? 4. Releia o trecho. Velho, jovem, 30 anos, 50, 55. Era difícil dizer. Aliás, não vinha ao acaso. Nesse ano da estabilidade, 632 DF, a ninguém ocorreria perguntar. O narrador afirma que era difícil dizer a idade do diretor. Por que você acha que isso acontece? Eu comentei quando estava lendo o texto. Eu comentei isso quando estava lendo o texto. Voltem lá. Voltem lá e dê a analisada de vocês. Eu comentei isso quando estava lendo o texto. Deem uma olhadinha lá. Voltem lá e prestem atenção no que eu falei. B. O trecho cita a época em que se passa a história. 632 DF. Em sua opinião, a que período o narrador se refere? Bom, a gente utiliza o AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. E esse 632 DF? Vocês acham o quê? Assim, se nós nos referimos a antes de Cristo, o que aconteceu antes de Cristo,
depois de Cristo. Nós estamos vivendo numa era depois de Cristo. Então, DF provavelmente é uma era que pode estar vindo. Esse F aí seria quem? Hein? Esse F seria quem? Uma pessoa de extrema importância, não é? Uma pessoa de extrema importância. Que pessoa seria essa? Bom, pensando aí, é uma resposta pessoal. E escrevam aqui também, não é uma resposta pequena, tá? E até pesquisem esse DF, tá? Que vocês vão encontrar várias respostas bem interessantes. 5. O ponto central do romance Admirável Mundo Novo é a criação de uma tecnologia que controla a natalidade humana, ou seja, o modo como os seres humanos nascem, designando desde a fecundação a função social que eles irão desempenhar quando se tornarem adultos. Ou seja, na fecundação, né, eles já são fecundados para que eles cresçam e se tornem, vamos supor, homens da lei, educadores, cientistas. Quais seriam os benefícios e risco da criação de uma tecnologia como essa? O que vocês acham? O que vocês acham? É uma resposta pessoal também. Mas quais seriam os benefícios e os riscos de da criação de uma tecnologia como essa? Será que seriam pessoas... Porque o legal do ser humano é que o ser humano seja diferente. Imagina, várias de animaras seria insuportável. O legal aqui, eu sou uma professora, né, de língua portuguesa, e tenho o meu método, né, e tenho uma metodologia completamente diferente de qualquer outro professor, né? Eu conheço vários professores, né, que têm a mesma formação que a minha, e nós somos diferentes. Isso que nos torna especial. Talvez a minha explicação para vocês não seja o suficiente, vocês tenham que procurar em outros lugares. Talvez para outros, nossa professora explica muito, tá bom? Nossa professora fala muito. Então, assim, cada pessoa tem sua individualidade, né? Então, quais seriam os riscos, né? O ser humano se tornar o quê? Desinteressante. Não só isso, tem outras coisas, tá? Vão pensando aí a respeito. 6. Agora chegou a sua vez de imaginar como seria um novo mundo. Reúna-se com um colega e juntos pensem em outra tecnologia já existente que poderia alterar os rumos da história da humanidade. Então, vocês vão criar uma ficção científica. Crie uma narrativa que mostre os limites de seu alcance, como os problemas do uso vicioso de celulares ou mesmo manipulação do genoma humano. Façam aí um textinho aí para mim de 25 a 30 linhas, tá? Imaginem aí, juntem com um colega. Cada um vai ter que ter a sua anotação no caderno, né? Para mim, quando for me enviar. Vamos supor que Sandy faça com o Ian, sem problema algum. Pode ser a mesma anotação, que tem a contribuição de ambos, e cada um vai me enviar por escrito. Só coloque assim, Sandy e Ian, certo? No final, Sandy e Ian. Porque aí eu vou ler o da Sandy, vai estar igual do Ian, cola. Não, eu vou saber que os dois se reuniram e pensaram e chegaram a essa conclusão do texto deles, tá? Cada um vai me entregar o seu. A diferença é que esse último, vocês podem ter a mesma resposta, porque vocês vão chegar a um consenso, tá ok? Só isso que eu quero, pessoal. Forte abraço e até semana que vem. Não esqueçam de estar fazendo essa atividade que vale nota e me enviando, tá bom?